O texto total do capítulo 22 de Lucas, principalmente dos versos 14 a 38, eu te convido a ler em casa depois, porque eu não sou obrigado a ler a Bíblia para você. Então você vai ler em casa, tá bom? Não fica triste não. Você vai chegar em casa, dá uma lida no capítulo 22 inteiro, mas especificamente do 14 ao 38 do Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos também têm essa mesma história, mas fala sobre a última Páscoa de Jesus aqui, antes da sua paixão, antes da sua morte, antes daquela madrugada no Getsêmani e do seu sacrifício por mim, por você na cruz. Vou puxar aqui para a minha tradução, no versículo 15, que diz assim: então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Quando você ler esse texto todo, você vai entender melhor tudo o que aconteceu nessa última noite de Jesus Cristo, aqui na terra. Na sua última refeição, no último momento com os discípulos, no último momento em que ele ainda pôde ensinar e instruir alguma coisa. E dentro desta narração, deste roteiro que aconteceu nessa última noite, tem muitas coisas importantes e interessantes para aprendermos e para enxergarmos. E essa noite eu puxei algumas delas. Não dá para pegar tudo, irmãos, não dá. Tem muita informação contida nessas últimas palavras, nessas últimas horas de Jesus, mas eu quero pegar algumas aqui que o Espírito Santo pôs no meu coração. E uma delas que me chama muito a atenção logo de cara, diz assim: então ele lhes revelou. Uma coisa que eu preciso entender, você também precisa entender em nome de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia, desse banquete maravilhoso. A ceia é um momento de revelação. A ceia não é só um pãozinho com suco de uva, que só quem é batizado pode tomar. Porque às vezes nós temos esse pensamento: hoje é dia de tomar um suquinho de uva na igreja com pãozinho, né? Não é isso. Há uma revelação dentro, inserida no contexto da ceia, em que Jesus deixa muito claro aqui. Só que revelação, irmãos, revelação não é achismo. Revelação não é inspiração. Nossa, hoje o pastor estava inspirado. Inspiração não é revelação. Revelação não é resultado de pesquisa. Eu pesquisei e então cheguei a uma revelação. Revelação não é algo encontrado em qualquer lugar. Revelação não é algo que alguém te contou. Revelação é algo sobrenatural. Revelação não é percepção. Percepção, meu querido, é quando você chega ali fora e fala assim: eu acho que vai chover. Isso é uma percepção, isso não é revelação. Você está vendo que não tem sol, o tempo está fechado, é óbvio que vai chover. Ou pelo menos passar perto disso. Ou de repente está de noite, você não está nem percebendo que está pegando, né? Só escureceu, o sol só foi embora. Mas revelação é algo, entenda isso, que nós jamais teríamos se Deus não quisesse. Quis Deus, aprove o Senhor revelar Jesus Cristo a mim e a você. Mas se Ele não quisesse, nós não teríamos essa revelação. E eu ainda te digo mais: a revelação só nos é permitida porque Deus quer. Porque se Ele não quiser, você vai ler a Bíblia e não vai encontrar nenhuma revelação. Você entende isso em nome de Jesus? A Bíblia diz que quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo vai junto. Aí as pessoas vão ler esse mesmo texto que eu e você acabamos de ler, ou vão ler a Bíblia inteira e não vão entender nada, porque não haverá mais o Espírito Santo para trazer revelação, entendimento. Então a revelação que há nesse texto, Jesus começa dizendo isso: olha, eu vou fazer uma revelação. Eu fico imaginando que desde que quando Jesus começou o seu ministério, ele ansiava pelo momento desta última ceia, porque ele sabia que estava chegando no auge, no final, na hora exata. Sabe o momento crucial do filme que você está assistindo? O momento mágico que todos esperam dos 10 mandamentos, que não acaba nunca? Essa novela está durando mais do que a vida real lá. Misericórdia, acaba nunca esse negócio. Devia ser os 324 mandamentos, que não acaba o trem, né? Eles viram que estavam dando audiência, foram esticando os capítulos. Mas a revelação é como o cume, é como aquilo que é mais importante. E Jesus passou toda a sua vida, todo o seu ministério ansiando por esse momento. E ele fala assim: olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu preciso revelar algo profundo a vocês. Esse momento aqui, que nós estamos aqui para cear, eu e vocês como discípulos, é o momento que eu mais desejo, eu estava ansioso por esse dia. A ansiedade, entenda, não é por comer, senão você vai achar que Jesus era gordinho, né? Lá, Jesus com fome, não viu a hora de comer, não.
a ansiedade pelo momento em que ele passaria as últimas instruções aos seus discípulos, e depois morreria na cruz por mim e por você. Essa era a vida de Jesus, esse era o alvo dele, era o objetivo dele. Qual que é o seu? Meu objetivo é a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas tem que ser no ritmo do Martinho da Vila, que é devagar, e é devagarinho. Porque tem gente vivendo exatamente assim, sem propósito nenhum. O que te anseia, o que te chama a atenção? Nós estávamos falando da inauguração da igreja. Se você acha que o cume da alegria dos pastores dessa igreja é ver a igreja inaugurada, você está completamente errado, irmão, não é isso. Inaugurar a igreja é só uma etapa, é só um processo, é só um passo a mais, diante daquilo tudo que nós cremos e sabemos que Deus vai derramar neste lugar, e que vai usar a tua vida também para isso. Mas eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter algum lugar para chegar. E que sociedade, que geração que nós estamos vivendo, que não tem objetivo nenhum mais. E aí quando chega uma dificuldade, uma crise, aí parece que fica pior ainda. Aí parece que vem mais problemas, vem mais complicações, e ninguém consegue atingir ou chegar onde de fato tem que chegar. Mas Jesus traz algo tão precioso, que ele fala assim: olha, eu preciso revelar algo para vocês. Então comece a entender que o momento da ceia, que nós vamos participar daqui a pouco, é um momento de profunda revelação. É um momento em que Deus, talvez nessa noite, quer falar algo só para você no seu coração. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu compartilhava com o irmão Kleber, que não é regra, tá? Não é regra, mas normalmente, como que é preparado um sermão? 50% revelação, 50% pesquisa, estudo, bagagens. Uma pregação pode ser feita de 100% de revelação? Pode. O Espírito Santo fala ao teu coração, você vai fazer. Uma pregação pode ser feita 100% pesquisa? Pode. Pesquisei, voltar no estudo, uma pregação 100%. E eu disse a ele que tem momentos da minha vida que eu vou preparar uma palavra, que Deus me dá uma revelação. Só que na hora que entra a minha atitude, a questão de colocar em prática a pesquisa, eu não consigo, parece que não flui. E eu leio, eu procuro, eu vou atrás, falo: Deus, o que está acontecendo? Não estou conseguindo descrever o que o Senhor pôs no meu coração. Aí o Espírito Santo fala assim: porque é só para você. Não tem que compartilhar, é uma revelação para você. Então eu quero e creio que em nome de Jesus, hoje, se você for participar do momento da ceia e desde já estiver com o seu coração aberto para receber essa palavra, o Senhor vai te dar revelações profundas, só para você, porque o momento da ceia é um momento de revelação, é um momento que Deus vai dar algo especial só para o teu coração. Não é um momento de transubstanciação, em que o pão vira a carne de Cristo e o suco vira o sangue. O suco continua sendo suco, é igual aquele que você compra no mercado, e o pão continua sendo pão, igual aquele que você também compra no mercado. É só uma simbologia em memória de Cristo. Mas eu quero que você abra o seu coração para receber isso em nome de Jesus, porque isso faz parte do momento da ceia, no momento que estamos ceiando e participando desse banquete espiritual. Outra coisa que faz parte desse momento tão especial, e que Jesus deixa bem claro aqui no texto, está no versículo 21, quando ele diz assim: eis, contudo que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Entenda que o momento da ceia é um momento de verdades, é um lugar que não tem espaço para mentira. Não tem como eu participar de um banquete espiritual com o meu Senhor Jesus Cristo com base em mentiras. Não tem como eu viver este momento de forma não total e apenas parcial. É um momento exclusivo que não pode ter mentira, não tem espaço para ela. Como que você vai tomar uma ceia com o seu coração mentiroso ou enganoso? Não tem espaço. É um momento de revelação, sim, mas é um momento de verdade. Se você for para o Evangelho de Marcos, Jesus usa a expressão assim, que aquele que o vai trair é aquele que está comendo com ele no mesmo prato. No de Mateus ele fala assim, Judas pergunta: mas seria eu o traidor? Jesus fala: sim, você acabou de falar que é, você o declarou. Mas é um momento de revelações, e que se revela a verdade, não tem espaço para mentira. E Jesus deixa claro: olha gente, tem uma revelação para fazer para vocês, estou muito feliz, ansiava por esse momento, mas tem um negócio que vai acontecer. Um de vocês vai me trair essa noite, durante a madrugada.
É um momento de revelação e de jogar a verdade, de falar a verdade, de ser sincero. É um momento em que Jesus quer ser sincero com você, mas Ele quer a tua sinceridade também. Ele quer o teu coração aberto e rasgado, e não um coração mentiroso como o de Judas. Seria eu, mestre? Quem seria o traidor? Conta-se a história de um homem que foi visitar uma feira de tecnologia. Chegando nessa feira de tecnologia, ele conheceu lá, encontrou um robô. O robô era detector de mentira. Aí ele catou o robô e falou assim: vou levar para casa, preciso botar esse robô para jantar com a minha família. E levou o robô para casa dele. Durante a janta, colocou ali todo mundo sentado, colocou o robô ali do lado, chamou a esposa, os filhos, e disse assim: eu queria apresentar para vocês o robô, é nosso amigo aqui, ele chama-se Verdade. Aí todo mundo: que legal, né? Bem-vindo, robô. E o robôzinho lá quieto na dele. Aí o pai falou assim para o filho mais velho: onde você estava agora à tarde? Pai, estava na casa de um amigo meu. É? Você estava fazendo o que lá na casa do seu amigo? Estava estudando. Enem, vestibular, estava estudando. É? O que mais estava fazendo? Não, estava só estudando. O robô levantou e pau na nuca do moleque. Aí falou assim: mentira! O que você estava falando? Não, pai, desculpa, pai. Na verdade, eu não estava estudando, eu estava vendo um filme. Que filme você estava vendo, filho? Não, era um filme científico. O robô falou e deu outro. Pau! Tá bom, pai, era um filme de pessoas peladas. Era um filme pornográfico. Aí a mãe ficou brava e falou assim: tá vendo? Coisa feia. Que absurdo você fazer um negócio desse. Aí o pai disse: eu também concordo. Já fui tirar a cinta para bater nele. Ele falou assim: olha, quando eu tinha a sua idade, eu não fazia essas coisas. O robô foi lá e pau na nuca do pai. Aí a mulher, em vez de ficar quieta, não, ela se levantou e falou: tá vendo? Tá vendo? Isso aí é culpa sua, é igualzinho a você. Tinha que ser teu filho. Tomou um tapa na nuca também. Nem o pai ele era. Talvez a gente precisa comprar um robô desse por dentro de casa, né? Se os irmãos começarem a chegar roxo aqui no domingo à noite, andaram tomando uns tapas aí. Tinha uma irmã aqui ontem com o olho roxo. Não sei se era o robô, não sei exatamente o que aconteceu ali. Da mesma forma que é um lugar belíssimo que nós podemos conviver durante a ceia do Senhor, em que a revelação e onde a verdade tem que ser nítida, principalmente a sua verdade para com Deus, para com o Senhor Jesus. E não estou falando que você tem que expor a tua verdade para ser escandalizado. Você tem que expor a sua verdade para Jesus, para Deus, para ser perdoado. Só isso. Para ser simplesmente curado. Essa é a ideia. Porque às vezes nós temos alguns lugares que as pessoas envergonham uns aos outros. Vem aqui na frente, conta o seu pecado, fala tudo que você fez. Não, meu querido, Jesus morreu na cruz para cobrir os nossos pecados. Então a ideia não é revelar pecado de ninguém. A ideia é que você saiba qual é o teu pecado, qual é a tua verdade. E durante este jantar, este banquete espiritual, você receba uma revelação de Deus e seja honesto e verdadeiro com Ele, porque não há espaço para mentira. Não tem espaço para isso. Outra coisa muito interessante neste momento é que Jesus chama os seus discípulos para dar uma revelação, para levá-los à verdade e convida eles a tomarem decisões que serão cruciais dali para frente. E quando nós chegamos aqui no versículo 35, Jesus começa a contar a história. Ele fala assim: vocês se lembram quando eu mandei vocês pregar o evangelho e falei: não precisa levar nada? Eles lembram, nós lembramos. Faltou alguma coisa para vocês? O que eles responderam? Não, nós não levamos bolsa, não levamos água, fomos só nós, e não nos faltou nada. Aí agora Jesus dá uma decisão para eles, uma atitude. Pois bem, agora é diferente. Peguem a mochila, peguem as bolsas de vocês, e vocês agora vão ter que sair preparados. Naquela ocasião não precisava, mas agora vai precisar. Pega a roupa de vocês, pega a túnica, vende ela e compra espadas, porque vocês vão precisar. Então há um momento de decisão, há um momento de atitude que Jesus passa para a vida daqueles discípulos. Até aqui era uma questão de você aprender, de você ouvir, de você ver que tudo é muito legal, e milagre para cá, e milagre para lá, e cura aqui, e cura lá, mas agora é a hora de vocês colocarem a mão na massa. Então o momento da ceia, desse banquete espiritual, é uma hora que Jesus vai dizer para você assim: e aí?
Está preparado para fazer? Está preparado para ir? Ou até quando você vai simplesmente sentar, tomar ceia e vai embora? Vem no domingo, toma ceia, vai embora. Vem no outro, toma ceia e vai embora. Jesus quer muito mais de mim e de você, mas Ele nos dá a condição de sermos e de fazermos mais. E eu comentava ontem na unidade, que Jesus é tão especial e há um mundo sobrenatural da qual nós temos tanta dificuldade de entendê-lo, e eu já disse isso aqui várias vezes, ele é muito mais real do que esse que você está vendo agora. E eu creio que eu sou muito mais bonito lá. Se minha esposa estivesse aqui, ela falava amém. Foi viajar, tá vendo? Foi para Curitiba. Eu não fui junto porque ontem foi dia das bruxas e visitar a sogra nesse dia não é muito bom. Melhor evitar, irmão, melhor evitar, né? Tem coisas que melhor você. Brincadeira, viu, sogra? Ela assiste minhas pregações, tadinha. Lá em Curitiba. Por isso que eu vejo que tem uma audiência, minha sogra. Esses tempos atrás eu vi um vídeo aí de uns pastores lá, não sei se era pastor, presbítero, apóstolo, semideus, não sei, quarto pessoal da Trindade, sei lá o que era. Eles estavam vendendo vassouras ungidas, irmãos viram isso? Aí eles oravam pelas vassouras, por um detergente, por um rodo, e falavam assim: agora você vai comprar a vassoura para varrer o mal da sua casa. Ó, que revelação, hein? Diz aí. Não é por nada não, mas a vassoura da bruxa é melhor porque a dela voa. A da bruxa faz sozinha, né? Vocês se lembram daquele desenho de Pica-Pau? Então vamos nós? Então vamos lá. Todo mundo lembra disso, né? Eita, esse desenho é clássico. Esse é aquele das cataratas, né? Todo mundo. Tá vendo, irmão, por que tem que assistir desenho? Porque senão não consegue acompanhar a pregação, irmão. Não importa a tua idade. Uma vez falaram assim pra mim: não, isso vai de Bob Esponja é do diabo. Eu falei: não tem problema não, nós estamos juntos, tô dando risada da cara dele também. Não tem problema. Não sabe por quê? Porque falam que Bob Esponja tem um caso com o Patrick. Aí, ó. É o que dizem. Se tem, não tem, tô nem aí. Eu me divirto vendo Bob Esponja calça quadrada. E dou risada com ele, irmão. Tem que aprender a viver a vida mais leve, tá? Aprenda a viver mais tranquilo. Veja desenhos, sabe? Veja programações que te alegram, coisas bacanas e que edificam também, lógico, mas seja um pouco mais leve, né? Às vezes chega em casa, vê o filho vendo. Minha filha agora vê tudo, vê Patrulha Canina. Ninguém sabe o que é isso, né? Pois é. Sabe? Aí, ó. Marshall, aí, ó, tá vendo? Isabel, quem tem criança em casa entende os mistérios, né? Mas tem que ver, às vezes eu sento com ela e fico vendo. Esses dias a gente foi no shopping lá pra comprar o presente do André. Aí nós chegamos na loja, ela viu, sei lá, um negócio Power Rangers, Monstro, Nevers, VIP da Patrulha Canina. Aí ela olhou assim, começou a falar o nome de todos os bichinhos. A Fran me olhou, olhei pra ela, R$400. Falei: filha, isso não é de Deus. Tem que ensinar, né? Menino, aí quando é criança, para quando crescer, não se desviar do caminho. Não é de Deus não, filha. Aí ela fala assim pra mim: Jesus gosta da Patrulha Canina. Eu falei: não gosta? Não gosta. Falei, olhei pra fora e falei assim: dá um Hadouken nessa menina aí. Dá um mata-leão nela aí, ó. Dá um vazare pela escada rolante e vambora. Mas eu não, filha, morreu. Olha que bonito, filho. Olha o enfeite. Pronto. Desvia do foco. Mas é gostoso, sabe? Assiste lá, brinca, se diverte. É bacana. Tem uma lá que, esqueço o nome dela, que ela canta a musiquinha Por que o gato mia? Como é que é de nome? Como é que é Show da Luna. É bacana, é legal. Você vai descobrir um monte de coisinha que você não sabia lá, que você acha que você é grande. Eu sei de tudo, não sabe não. Assiste Show da Luna, que é bem legal. Voltando pra cá, que momento edificante, né, irmãos? Ó, o melhor momento da pregação foi esse, hein? Todo mundo edificado, glória a Deus, vamos terminar por aqui. Não, voltando pra cá. Jesus então diz que é um momento de decisão para aqueles discípulos. É uma hora de sair do lugar, de sair da sua zona de conforto, porque até então, qualquer problema que aqueles discípulos tinham, eles recorriam a Jesus. Qualquer dificuldade que eles enfrentavam, eles recorriam a Jesus. Então Jesus fala para eles: fiquem prontos, porque eu vou morrer, depois eu vou encontrar com vocês lá na Galiléia, quando eu ressuscitar, mas é o momento que vocês têm que estar prontos, porque pode acontecer de tudo.
E por que pode acontecer de tudo? Porque quando Jesus morre, entenda isso, Satanás se dá por vitorioso. E eu acredito, aí você vem aqui no meu mundo da lua aqui, que quando Jesus morreu na cruz, começou uma rave no inferno. Vamos festejar. Aquele monte de diabão, um monte de mulher vestida de diabinha. Ainda tem? Tá. Aquela coisa ali, né? Aquela festa, aquele showzão, show de luz e não sei o quê. Uma arruaça, um forró danado correndo no inferno. Porque para eles tinham vencido. Nesse exato momento em que Jesus, nesses 3 dias que ele está morto, tudo podia acontecer com os discípulos. Qualquer coisa, eles estavam sendo caçados o tempo todo. Por isso Jesus os prepara. Olha, se precisar, vai para casa da sua mãe, vai para onde vocês quiserem, fujam para as montanhas, e todos fugiram mesmo, né? Eles são muito obedientes. E quando está rolando aquela festa, eu fiquei imaginando, piro demais. Eu fiquei imaginando em casa, aquela festa no inferno, hein? Aquela coisa toda. Aí, do nada, alguém faz assim na porta. Aí pensa aquele silêncio. Todo mundo olha para a porta. Quem que está entrando? Quem? Porque a Bíblia diz que ele foi ao inferno e fez o quê? Tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. Imagina os demônios. Aí, vem cá, Paulo, vem cá. Coitado, Paulo. Não tem nada. Vem cá. Imagina eu, um diabinho, e esse aqui o Lúcifer, o diabão, né? Aí imagina os diabinhos assim, ó. Eu tinha morrido. Obrigado, Paulo. Você nasceu, queria tirar uma salva de palmas, seu Paulo. Gente, final do ano vai ganhar o Oscar esse moço. E eu fico imaginando a cara dos demônios assim. Aí Jesus fala assim, ó. Aí baixou o Capitão Nascimento ali. Jesus falou assim, ó, não vai sair ninguém. Todo mundo quer cair. Fica aí. Eu vou ali e já volto. O que Jesus foi fazer? Pregar para aqueles que haviam morrido no tempo de Noé. Tá viajando? Vai ler Bíblia, tá? Não vou ficar lendo você não. Vai ler Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Aí quando na hora de ir embora, Jesus está indo embora. Ele falou assim, e essa bagunça aqui? Pode parar com esse funk aí. Se tem um lugar para o funk ter nascido, irmãos, eu leio, está intrínseco no texto, revelação. Se tem um lugar para ter... foi no inferno, irmão, não tem como. Deve ter sido já bater na cabeça depois, né? Para o funk aí, porque eu estou vivo. Aí Jesus está indo embora. Aí, ô capitão, chega aí. Só me dá a chave de casa, hein? Valeu. Pega a chave e sai andando. Durante esse processo, havia um risco lá em cima para os discípulos. Eu estou essas viajadas, né, para você poder entender como que Jesus é poderoso demais. E como que a cruz não matou. A cruz não prendeu Jesus. O que prendeu ele foi o meu pecado que estava ali. Não foram aqueles escravos, não. Se ele quisesse descer dali, ele descia. Se ele quisesse derrubar tudo, ele derrubava. Se quisesse acabar tudo, ele acabava. Mas o meu pecado estava ali, segurando ele naquela cruz. E o pecado de toda a humanidade. Mas durante aqueles dias em que ele está morto e sepultado, ele vai lá, faz todo esse processo. Então ele fala para os discípulos, fiquem atentos. Vocês precisam tomar atitude. Eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus, o banquete espiritual da ceia é um momento de atitude. Você tem que tomar atitudes na tua vida hoje. Eu não sei qual, eu não sei em que área, eu não sei onde, mas você tem que tomar uma atitude hoje. Ontem eu conversava na unidade, dei esse exemplo, que quando a mulher cananeia foi falar com Jesus, lá em Mateus 15, se eu não me engano, Mateus 15, depois você lê se você quiser. Mas quando ela foi falar com ele, Jesus não lhe deu atenção. E ela disse, olha mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí ele saiu andando. Aí os discípulos vieram e falaram assim, mestre, despede a mulher. Essa expressão despede a mulher não é chegar e mandar ela embora. É uma expressão cultural, uma expressão até educada, né? O despede, vai lá, conversa com ela, vê o que ela quer e depois dispensa. Porque ela está vindo atrás aqui, está incomodando a gente. Então Jesus fala uma coisa para os discípulos. Depois você vai ler o texto e vai ver isso. Ele não está falando com ela. Ele fala para os discípulos, não é certo tirar da mesa
dos filhos e dar aos cachorros. Porque, já expliquei isso semana passada, eram gentios, aquela mistura de judeu com não judeu, virava cachorros para a cultura judaica. Então aquela mulher continua insistindo, e ela ouviu o que ele falou para os discípulos, mas ela vai até ele e fala assim: ok, eu concordo, você tem razão. De fato, não é certo tirar, eu não sou de Israel, eu não sou judia, mas assim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E da mesma forma que não é certo tirar da mesa para dar para os cachorros, os cachorrinhos comem das migalhas. Ali então ela ganha o coração de Jesus. E o texto diz assim: ok, pode ir, que já aconteceu do jeito que você queria. Leia o texto. Eu não vou ler agora que a gente está correndo um pouquinho. Mas Jesus fala assim: pode ir embora, que o que você quer está tudo certo. E ela vai embora. Quando ela chega em casa, o que aconteceu com a filha dela? Está curada. Agora, eu quero pensar uma coisa com você muito simples. Todas as vezes que Jesus curava alguém ou expulsava um demônio, ele usava algumas palavras, sim ou não? Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, não conte a ninguém. Ele repreendia o demônio, às vezes com o próprio olhar ou com palavras, e saía de um, entrava nos porcos, né, invadia Palestra Itália dos palmeirenses ali. Jesus sempre tinha uma direção e uma palavra reta. Demorou, né, irmão? Demorou, mas chegou. Jesus sempre tinha uma palavra de ordem, uma palavra de ação com relação à enfermidade e com relação a Satanás. Sempre houve isso. Sempre tinha uma palavra: você crê? Então seja curado. O que você quer? Quer enxergar? Então tá bom, vai lá, levanta, anda, vai lá, se lava no tanquezinho lá. Quando aquela mulher toma aquela decisão e fala: olha, eu sei como é que funciona, e a Bíblia diz lá na frente que no exato momento em que ela conversava com ele, a filha dela ficou liberta. Nesse texto que você vai ler depois na sua casa, lá em Mateus capítulo 15, você vai ver que Jesus não dá nenhuma palavra de ordem para Satanás. Jesus não dá uma palavra de ordem para nenhuma doença. Ele apenas diz para ela: pode ir embora, que o que você quer está resolvido. Quem expulsa o demônio da própria filha é a atitude da mulher, não necessariamente Jesus Cristo. Toda atitude que você toma em direção a Jesus resolve coisas na sua vida. Eu preciso entender isso. Isso é revelação. Isso é libertador. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas se a sua atitude for em direção a Jesus Cristo, a tua atitude resolve o teu próprio problema. Porque tem muita gente que vive reclamando do problema, mas para resolver, o último lugar chama-se Jesus. E essa mulher, mesmo sabendo de toda a repulsa que ela receberia por ele ser judeu e ela não, ela foi, e a atitude dela resolveu o problema dela. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus Cristo, que esse momento tão especial que nós vamos participar agora é um momento de revelação que eu quero que o Senhor Jesus traga ao seu coração nessa hora. Esse momento é um momento de plena verdade, que você tem que dizer a verdade para Jesus, não é para mim. Você não vai levantar e falar: pastor, eu tenho que confessar para o irmão, estou em pecado. Eu assisti Paranormalidade 2, aí eu sonhei com os bebês voando. Fica assistindo filme de terror, vai alimentando você com medo. A sociedade criou uma coisa, gente, o demônio, ele é tão encapetado, que ele criou uma sociedade medrosa, porque ele fala que tudo que ele faz é poderoso. Ontem à noite passou no Supercine esse filme, quando foi começar até mudar de canal, mas nesse filme mostra o que? O poder do diabo. Nossa, o diabo faz as pessoas andarem pela parede, o diabo arrasta a mulher pela escada, o diabo abre as portas dos armários, o diabo faz panela bater. A Dilma também faz. Enfim, é uma associação aí, sabe? Vermelho, não sei, enfim, não. Brincadeira, irmão. Mas o diabo criou uma coisa tão inflamada de que ele é poderoso demais, porque ele faz muito barulho. E quando você fica assistindo isso e vendo essas coisas, trazendo para dentro da tua própria casa e do teu templo, porque você é templo do Espírito Santo, é como se você dissesse para você: gente, o diabo é perigoso. O diabo é perigosíssimo, esse daí não pode brigar com ele. Sendo que Deus é muito mais. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
tome a atitude correta, tome atitudes assertivas, seja sincero com você hoje, em nome de Jesus Cristo, sincero com Deus, sincero, leve a Ele a tua verdade, e mostre a Ele o quanto você precisa ser transformado. E eu falo de mim, porque eu também preciso. Eu tenho que chegar diante de Deus com as minhas verdades, não com as minhas mentiras. Dá para zombar de Deus? Dá para mentir para Deus? Vou mentir para você? Não dá para fazer isso. Então eu preciso, em nome de Jesus Cristo, ser sincero com Ele, ser verdadeiro nessa hora, em nome de Jesus. Porque esse momento tão especial e tão espiritual, tira um pouquinho do retorno, por favor, tá um pouco alto. Esse momento tão especial, ele gera revelação, traz a verdade, ele gera e impede decisões, atitudes, tudo isso para que tenhamos cada vez mais intimidade com Deus, intimidade com Jesus. Essa era a relação, essa é a troca, esse é o que há de mais importante, termos intimidade com o nosso Jesus Cristo, porque Ele disse assim: façam isso todas as vezes, em memória de mim, até que eu venha. Como se fosse uma saudade: oh Jesus, volta logo, Maranata, vem Senhor Jesus. Hoje em dia nós temos intimidade com tanta gente, nós temos intimidade com pessoas. Eu vejo gente que tem intimidades profundas com animais de estimação, e o bichinho lambe a boca. Você sabe que existe, né? Tem. Irmão, não tenho nada contra, eu amo cachorro, eu gosto demais mesmo, eu gosto de animais de estimação, mas eu não tenho mais intimidade com ele do que eu tenho com a minha esposa, com a minha filha, e eu não tenho mais intimidade com elas do que eu tenho com Deus. Não tenho, não posso ter, porque a minha intimidade principal tem que ser com Deus. As pessoas têm relações e são íntimas uns dos outros, com namorados, com relações com amigos, mas não são com Deus. Nossa, eu sou tão íntimo do meu pastor, ele me conhece, ele ora comigo. E com Deus? Como é que é a tua relação com Deus? Hoje a gente está tendo às vezes mais intimidade com as pessoas do que com Deus, no seguinte nível: procuramos ter com pessoas intimidade pentecostal, e com Deus uma intimidade tradicional. Vou te dar um exemplo: os namoros de hoje em dia é tudo namoro pentecostal, irmão. Não tem mais nenhum namoro tradicional, não. É verdade, é tudo com imposição de mãos, com língua estranha, revelação de partes íntimas. É do reteté os namoros hoje. Namoro tradicional não existe mais, não. Agora essa intimidade eu quero com o ser humano, mas eu não quero com Deus. E eu quero, em nome de Jesus, que nessa noite você tenha intimidade com o Espírito Santo, para ouvir o que Ele tem para falar para o seu coração. Mas seja sincero diante dEle, seja aberto, tenha o seu coração aberto para isso. Vou chamar aqui o irmão José Maria e o irmão Samuel para nos ajudar. E nós vamos participar desse momento. Tão especial, tão maravilhoso, que é esse manjar, esse banquete da ceia do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, abra o seu coração para receber uma revelação de Deus nessa hora. Abra o seu coração para ser sincero com Ele, contar a Ele qual é de fato a sua dificuldade, o seu problema e o seu pecado. Busque intimidade com o Senhor e tome decisões hoje em nome de Jesus Cristo, porque este momento tão maravilhoso espiritualmente, Ele pede tudo isso. E quem vai fazer isso, meu irmão, não sou eu. Quem vai fazer isso não é o irmão Samuel, na hora que estiver te entregando o pão. Quem vai fazer isso não é o irmão José Maria, na hora que estiver te entregando o cálice. Olha para quem está do seu lado. Quem vai fazer isso também não é essa pessoa. 1 Coríntios 11 diz: examine-se, pois, o homem. É você que vai fazer com você mesmo. Você entende isso em nome de Jesus? Abaixe sua cabeça, eu quero que você comece a orar. Talvez uma das suas orações mais sinceras da sua vida, ou a oração mais sincera agora. Quero que você ore ao Senhor e coloque seu coração diante dEle. Examine-se. É você que vai se examinar, é você, não sou eu. Não é a igreja que examina, quem examina é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Faça isso agora. Se permita ser examinado pelo Senhor,
para que Ele toque na sua vida e te mostre de fato as coisas que precisam ser transformadas e mudadas.